Aqui está Paulo do Vale e as informações do Tricolor nesta sexta-feira. E aí, PDV, boa tarde. Boa tarde, Capriotti, pro amigo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. O São Paulo que tem compromisso amanhã contra o Bahia, 7 da noite lá em Salvador, com transmissão aqui da Rádio Bandeirantes. E o técnico Fernando Diniz tem aí o Brenner novamente à disposição. Não conta com o Diego Costa suspenso, não conta com o Bruno Alves ainda por uma questão de precaução. O Arboleda deve pintar aí na zaga titular do São Paulo, né, formando dupla com o Léo. Mas a principal notícia, o principal fato acaba sendo a nota que o São Paulo soltou hoje pela manhã e que foi muito bem recebida, né? Pelo menos o que eu senti assim do meio esportivo, do mundo do futebol, é que foi muito bem recebida porque o São Paulo, depois de protestar, de reclamar com relação àquele gol impedido do Pablo, soltou uma nota dizendo que não vai aí recorrer ao tapetão, ao STJD para tentar anular o jogo, né? O São Paulo mais quis de fato chamar atenção para isso, por conta de um problema que acho que todo clube passa ou vai passar, né? Com relação aos erros da arbitragem brasileira, que vem muito mal, né? E não é de hoje. Então o São Paulo fez essa nota dizendo que entende que de fato o gol do Pablo estava impedido, mas que aí a arbitragem acaba se atrapalhando, acaba chamando o VAR não consegue ali detectar no primeiro lance o impedimento, e aí só depois, né? E aí sabe-se lá como chegaram nessa conclusão para revisar, né? A revisão da revisão. E aí o São Paulo diz que entende que não é esse o caminho a ser seguido, mas que precisa protestar, precisa mostrar o que está acontecendo. Então isso foi muito bem recebido de alguma forma pelo mundo do futebol, como uma atitude do São Paulo de não vai tentar melar o campeonato, melar o jogo, remarcar a partida, que não é bem assim, até porque o gol do Pablo estava de fato ilegal, né? Então isso acabou sendo visto com bons olhos, podemos dizer assim, essa manifestação do São Paulo hoje pela manhã com relação à arbitragem. E acho que o São Paulo tá fazendo certo. Poderia lutar pelo direito ali, não é? Um erro de direito. Sim, poderia. Mas ia lutar por um erro que efetivamente aconteceu, não é? O gol não foi legal. O gol não foi legal. O São Paulo ia lutar por uma coisa que era de direito, mas talvez não é nem imoral, mas uma coisa que não era justa, não é? Por um gol ilegal que foi marcado. Então acho que o São Paulo está fazendo o correto. O que a gente precisa cobrar aqui é a extinção dos péssimos profissionais da arbitragem do futebol brasileiro. É isso que o São Paulo precisa cobrar, todo mundo aí que está envolvido no futebol, cobrar melhoria da arbitragem. Isso sim precisa ser cobrado. Foi uma vergonha o que aconteceu lá em Fortaleza. Foi uma vergonha a arbitragem lá de São Paulo e Ceará. Um dos maiores absurdos dos últimos tempos. Um erro, assim, básico, não é? Uma falta de conhecimento de quem estava operando o VAR, conhecimento da regra do jogo. É um negócio muito, muito sério. Você tem gente operando a ferramenta que não conhece a regra do jogo. Isso é sério. Isso tem que ser revertido, isso tem que ser cobrado, isso a CBF tem que ser cobrado. Agora, o São Paulo entrar pedindo os pontos de uma coisa que não foi, não é? De um gol que não foi válido, não é? Que todo mundo viu que não foi um gol realmente irregular, aí é ruim. Não é? E para a CBF é péssimo. Ficou muito claro para a CBF que, para a opinião pública, não é? Ficou claro para a opinião pública, para o torcedor, que tem gente operando a tecnologia e definindo resultados de jogos no Brasil sem capacidade para isso. Né? A gente sempre desconfiava ali, mas na quarta-feira ficou muito claro que tem gente que não sabe regra do jogo operando a tecnologia. Isso é muito, muito sério. Muito sério. A CBF tinha que ter vindo a público se posicionar de maneira mais firme, mais clara, porque ficou muito ruim para ela como entidade, para a imagem da entidade, para a imagem da arbitragem. Ficou muito ruim o que aconteceu lá em Fortaleza. Sim, verdade. Só para fechar, Capriotti, a gente tem aí
Hoje tivemos um café da manhã. Amanhã tem a parte da eleição do São Paulo, onde 100 novos conselheiros são eleitos. E aí, daqui 15 dias, eles se juntam aos vitalícios para eleger a chapa presidencial. A gente tem tido um pouco de dificuldade de conversar com a chapa do Casares. A chapa do Natel é um pouco mais aberta aí com relação à imprensa. Hoje a gente teve um contato com eles. Pude bater um papo tanto com o Natel, tanto quanto o Marco Aurélio Cunha, falando um pouco de futebol. E aí a gente repercute aqui um pedacinho da entrevista que fiz com o Marco Aurélio Cunha, e amanhã a gente reproduz pro ouvinte da Rádio Bandeirantes. Ele fala sobre Fernando Diniz, essa sequência do trabalho, né? Caso, por exemplo, o Natel assuma o comando do São Paulo, vai pegar uma transição final de briga por título, começo da temporada. Vamos ver o que o Marco Aurélio Cunha pensa do trabalho de Fernando Diniz. Não, continuidade. Vamos entender, o Diniz foi, e por mim também, criticado, algum radicalismo, alguma forma que ele tem aquele conceito dele quase imutável. A gente sabe que tem jogos que tem que jogar diferente. Tem adversário que você tem que jogar, vou jogar lá atrás, o cara é poderoso, vou jogar lá em cima porque eu posso ganhar. E ele tem talvez batido na mesma tecla o tempo todo. Agora, depois até que entrou o Luan no time, algumas mudanças, para a gente ter uma variação de situações, nós vamos ficar sempre jogando do mesmo jeito, previsivelmente. Então eu acho que esse é o recado que eu passo para ele. Tá aí, Marco Aurélio Cunha, perguntei também sobre o Raí, ele falou, acho que o próprio Raí, caso realmente de fato aí vença o Natel, vai acabar saindo depois que o São Paulo disputar aí o Campeonato Brasileiro, o título, mas ele diz que tem uma proximidade, é amigo do Raí, que eles se conversam, trocam ideia a respeito de futebol, e isso pra ele é muito importante, viu, Capriotti? Maravilha, maravilha. Então, amanhã estaremos juntos aí, PDV. É isso aí, tamo junto. Do jogo do São Paulo contra o Bahia. Amanhã, muito futebol, muita informação. A gente abre a nossa tarde aí a partir da 1 com o mundo dos esportes. Depois seguimos, né? Tarde e noite com as transmissões da sequência do Campeonato Brasileiro.